Eu sou o Rodrigo Portugal da RC4x4. O objetivo desse vídeo é ensinar o usuário, o instalador, como verificar o ajuste de folga do bloqueio de filo. Depois desse vídeo você vai aprender a testar o bloqueio antes de montar a caixa satélite novamente no diferencial do carro e ter uma garantia que o carro vai rodar sem ter problema por um bom tempo, tá? Eu separei aqui nesse espaço todos os componentes. Tem uma caixa satélite de um Suzuki Vitara desmontado, tá? Essa dica se aplica ao Vitara, Samurai, Jimny, Gran Vitara, Tracker, toda a linha Suzuki e GM Tracker, tá? Então eu tenho aqui a caixa satélite. A do Vitara, você tem a carcaça e a tampa. A do Samurai Jimny muda um pouco o desenho dela, mas basicamente é a mesma coisa. Você tem aqui os pinos das engrenagens satélites, tá? 3 pinos. Geralmente a caixa dianteira só tem um pino longo. Temos aqui as 2 engrenagens planetárias. As engrenagens satélites já foram removidas. Essa caixa satélite que nós estamos usando como amostra, ela chegou aqui, foi retorno de um cliente, porque ele não conseguiu montar e teve problema. Quebraram os pinos e as molas do bloqueio. Então nós vamos verificar agora o que aconteceu de errado e achar uma solução para esse problema. Aqui eu tenho os componentes que vão com o bloqueio de Filoc, ok? Aqui as 2 buchas que engrenam na planetária, tá? Um lado dela tem um estriado que ele acopla na planetária. O outro lado tem os canais onde passam os pinos da satélite. O kit vem com 2 arruelas mais grossas, 4 pinos pequenininhos, que são os que geralmente quebram, cisalham, e um jogo de 8 molas. Se você acompanhar o manual de instalação, deve ser montada uma dentro da outra, né? Então vamos lá. Você vai seguir para a desmontagem do diferencial e a caixa satélite o manual que acompanha de Filoc. Feito isso, você vai abrir uma pausa na instalação e vai seguir os passos que eu estou indicando agora para testar a montagem do bloqueio, ver se ele vai funcionar direitinho. Então a gente recoloca a planetária, a primeira planetária dentro da caixa satélite. Logo após vamos colocar a primeira bolacha do bloqueio, ok? Ela encaixou lá na planetária. Dá para ver pela janelinha que ela se movimentando. Nós não vamos colocar a arruela de encosto da face da planetária, tá? E não vamos colocar as molas nesse momento, só os pininhos do bloqueio, ok? Então eu coloco os 2 pinos na bolachinha de baixo. Agora eu vou passar os pinos da satélite. Não pode esquecer de colocar o mancal central dos pinos da satélite. Então passei o pino. Agora eu vou passar os outros 2 pinos. Agora a gente põe um pouquinho de graxa nesses 2 furos para colocar os pinos de cima, ok? Tá um pouquinho lambrecado aqui, vamos ver se ele não cai. E a gente monta a bolacha de cima. Bom, coloquei a planetária de cima, só para dar uma checada. Aqui está o bloqueio montado. A gente coloca a planetária de cima, fecha com a tampa. Tá? O ideal seria prender com 2 parafusos M10 aqui, para a tampa não se movimentar e a gente conseguir analisar a folga direitinho, tá? Eu vou virar a caixa, começar medindo a folga desse lado, que aqui você vai conseguir visualizar melhor como é que a gente verifica o ajuste. Então você coloca o dedo aqui pelo estriado da planetária e você puxa ela para cima. E aí você consegue ver, ó, que ela gira livre, tá? Ó, eu vou girar, ela vai cair e acoplar no bloqueio. Acoplou, agora ela não gira. Então a gente puxa ela para cima, gira um pouquinho, solta e deixa ela ficar aqui, ó, dente sobre dente, tá? O dente dela em cima do dente do bloqueio. Agora com o auxílio de um paquímetro, nós vamos medir a profundidade aqui que ficou a planetária, ok? Então você
encosta o paquímetro na beirada aqui da caixa e a varetinha lá na beiradinha da planetária. Então achei aqui uma medida, ó, de 37,30 milímetros. Vou anotar aqui. 37,30. Agora o que eu vou fazer? Se o teu dedo não couber aqui dentro, você pode pegar um alicate de bico e puxar a engrenagem para cima, ok? Então eu vou puxar essa engrenagem, a planetária agora para cima, até ela encostar na caixa satélite. E aí eu seguro ela aqui direitinho, você pode talvez até colocar uma chave de fenda para ela não descer. E aí nós vamos medir de novo a altura aqui. Agora eu peguei 34,3 milímetros. 34,30. Fazendo a subtração aqui, a gente encontrou uma folga de 3 milímetros. Tá? Então já está descoberto aqui o motivo dos pinos terem quebrado. Tá? Ele está com folga excessiva. Então o pino da satélite ele para de agir e o torque se transmite pelos pinos, que são simplesmente guias para o bloqueio abrir e fechar. Isso daí que fez quebrar o conjunto. Essa operação você tem que repetir para o outro lado, ok? Caiu o pino da satélite. E do outro lado também tem que ter uma folga aqui para a gente descobrir o que está de errado nesse bloqueio. Eu já dei uma checada. O que foi constatado? Essa é uma caixa, como eu falei no início, de Vitara, e esse bloqueio foi montado aqui dentro de um Gran Vitara. O cliente fez um pedido de 2 bloqueios e ele trocou. O cliente que vai ver esse vídeo vai saber que foi ele. Qual a diferença? A espessura do bloqueio do Vitara para o Gran Vitara. Vou até medir aqui. A espessura da bolacha aqui de um tem 16 milímetros, o outro tem 19 milímetros. Tá praticamente os 3 milímetros que achou de folga. Então agora eu vou remontar esse bloqueio com as bolachas do Vitara, ok? Essa montagem eu vou cortar na edição. Quero que você pode esse pino aqui daqui. Já fechei a caixa satélite com o bloqueio correto, tá? Vou separar aqui o bloqueio do Gran Vitara. Vamos lá fazer a medição novamente. Esse pino da satélite não para de sair. Então vou lá. Se você observar aqui na janelinha, ó, puxei a planetária para cima, ela desacoplou, parei dente sobre dente. Vou fazer a medição aqui de novo da profundidade com o paquímetro. Eu encontrei agora 34,5 exatamente. Vou anotar aqui. 34,50. E agora eu vou forçar a planetária para cima o máximo que puder, seguro, e vamos medir novamente. R$ 34,10 é o valor que eu achei. 34,10. Então agora a gente encontrou uma folga de 0,40 milímetros.
é a folga ideal para o bloqueio trabalhar. Vou repetir a operação do outro lado, ok? Pronto. Trinta e 34,65. Dente sobre dente, né? E agora eu vou puxar ela para cima, vamos ver. Esse lado aqui está mais difícil, vou precisar de uma chave de fenda. Bom, peguei uma chave de fenda, estou forçando ela para cima. Aqui seria bom alguma outra pessoa ajudar para a gente forçar o outro lado também. E aí vamos medir novamente. Agora é só desmontar isso daqui e acabar a montagem de acordo com o manual, colocando as duas arruelas de encosto da planetária e as molas, e esse bloqueio vai funcionar normalmente. Eu vou mostrar mais um detalhe. Às vezes acontecem falhas por conta da espessura da arruela de encosto não ser compatível com o mancal e a planetária. Então vou mostrar como é que monta a arruela de encosto e quando ela atrapalha no bloqueio, ok? Então a gente tira a tampa, tira a planetária, a arruela de encosto ela vai exatamente aqui, no mancal central, e ela encosta na face da planetária. A finalidade única dela é não deixar que a planetária fique jogando lá dentro. Então vamos montar novamente, colocamos a tampa. Se a arruela estiver muito espessa, você não vai conseguir tampar e vai estar sem folga planetária, porque ela vai pressionar a planetária contra a tampa. Se isso não aconteceu, você conseguiu montar normal, tranquilo, pode fechar o bloqueio, botar no carro e ir para as trilhas.